Direto da redação. O Supremo Tribunal Federal vai voltar do recesso a partir do dia 6 de fevereiro. E os ministros do Supremo Tribunal Federal já definiram algumas pautas que estarão em julgamentos e pautas assim muito importantes. Uma delas, aplicação irregular de emendas parlamentares, porque deputados eles mexem com um volume muito grande de emendas parlamentares em termos assim, de valores financeiros, e até recentemente não se havia um controle sobre a aplicação dessas emendas. Havia até emenda Pix, mandava a emenda via Pix, ninguém sabia, não tinha projeto básico, ninguém sabe para onde foi o dinheiro. E nessa história aí estavam se torrando bilhões. E tem uma investigação que está no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é apurar de que forma isso é feito, para onde foram essas emendas e para onde foi esse dinheiro. Então isso vai estar na pauta do Supremo Tribunal Federal. Outra questão também que vai estar na pauta do Supremo Tribunal Federal, o julgamento do caso Marielle, que está lá, envolve um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, envolve um ex-deputado federal, que é o Chiquinho Brazão, que é irmão do Domingos Brazão. Eles são apontados como mandantes do crime. Envolve também, eu acho que um delegado de polícia, o Vivaldo Barbosa, que era chefe de polícia no período das investigações e é acusado de ter embaralhado as investigações. Então, assim, isso tudo está no âmbito do Supremo Tribunal Federal e o Supremo deve julgar isso já na volta agora também do recesso. É o que está previsto. E também a questão do foro privilegiado. É o que também vai se discutir. Agora, outra questão regional aqui que vai cair na pauta do Supremo, já está marcado o julgamento lá, é com relação ao terceiro mandato consecutivo do prefeito de Presidente Kennedy, o Dorley Fontão. Ele exerce o terceiro mandato consecutivo por meio de uma liminar do ministro TSE Nunes Marques. O Nunes Marques não participa desse julgamento no Supremo. Quem vai julgar isso é a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no caso, o ministro Cristiano Zanin, que é o relator de uma reclamação que foi protocolada na primeira turma do Supremo. Vai ser o Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Carmen Lúcia. E ali é interessante observar o seguinte, que todos esses ministros, no âmbito de uma outra reclamação, que foi envolvendo o caso de prefeito de Cachoeira dos Índios, lá na Paraíba, que também envolvia uma controvérsia envolvendo isso, e aí foi discutida a tese de curto mandato no âmbito do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma, e definiu-se ali então o que se define como curto mandato? 6 meses, até 6 meses antes da eleição, quem exerceu o mandato, o vice que exerce o mandato, tendo o titular do cargo sendo afastado por medida judicial até 6 meses antes do pleito, isso é considerado curto mandato. Então ele pode concorrer a outras 2 reeleições. Mas no caso de Dorley Fontão, que é o prefeito presidente Kennedy, caso em questão que vai ser debatido lá no Supremo Tribunal Federal, ele ficou inicialmente 1 ano e 9 meses no cargo, então ele já ultrapassou esse teto de curto mandato, e depois ele se reelegeu para o cargo. Então, o que o Supremo vai fazer nesse momento é julgar, na verdade, se a liminar, se essa liminar do Nunes Marques, ela não afrontou a tese da repercussão geral julgada lá atrás. Então, foi uma reclamação que foi protocolada inicialmente pelo PDT, que foi desconsiderada ali por falta de legitimidade, e posteriormente ingressou nessa ação o presidente da Câmara e ex-prefeito interino Júnior de Gromogol, que foi admitido pelo Cristiano Zanin como parte ativa nessa discussão, no polo ativo. E daí então, depois, quando o Zanin inicialmente rejeitou, arguindo que foi intempestivo por falta de legitimidade do PDT e também por falta, que perdeu prazo na contestação da liminar. Foi dirimida essa dúvida, porque mostrou-se ali que foi cometido um equívoco, que entrou no momento certo, na hora certa, na hora final. Então isso já foi admitido, acolhido. E o Zanin, ele fez, eu acho que qualquer pessoa sensata ela faria, levou então para o plenário da primeira turma, o que deve ocorrer entre o dia 6 e o dia 13 de fevereiro. Caso isso ocorra, entendo eu que a situação ali fica dirimida, não vai ser nem julgado mais o que está tramitando lá no Tribunal Superior Eleitoral, uma ação que vai julgar essa questão do Dorley Fontão. Mas o que isso traduz, eu vou explicar depois. Eu vou primeiro chamar a reportagem aqui, mas eu vou explicar essa situação de presidente Kennedy. Vou explicar logo agora. O que Dorley tentou fazer ali e as pessoas não estão entendendo? O Dorley, ele cooptou
o adversário dele, que foi Aloysio Corrêa. O Aloysio se jogou nos braços de Dorley. Não se sabe por quê, qual foi o acordo entre eles, o que eles acordaram, qual foi as bases desse entendimento. Mas Dorley, ao fazer isso com o Aloysio, ele achava que ele ia conseguir uma liminar e ia cair no esquecimento, porque o Aloysio era a parte legítima para recorrer. O Aloysio, concomitantemente, destituiu a presidente da coligação, a pessoa que estava à frente da coligação partidária, que também teria legitimidade. Então o acordo de Dorley e de Aloysio implicava em matar isso judicialmente, mas não contava com o inesperado, com o PDT entrar, com o Júnior de Grumogol entrar e com essa reclamação no Supremo, com essas movimentações jurídicas. Então a entrada do Júnior de Grumogol, ele criou um elemento novo nesse processo e inesperado. Então nesse momento o Dorley ele vive uma angústia, o grupo do Dorley. A angústia tipo os últimos dias de Pompeia. Dorley pode estar vivendo os últimos dias de Pompeia. Mas vamos entender aqui a reportagem, vamos saber sobre essa volta do Supremo, esse retorno, essa retomada das 3 principais pautas e esse adendo que eu fiz agora aqui, que é o caso de Dorley, que também será julgado. Vamos entender na reportagem de Yara Balduino. Uma das ações previstas para serem julgadas logo que acabar o recesso é a que trata do suposto desvio de emendas parlamentares pelos deputados do PL Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e o suplente Bosco Costa. O caso está com a primeira turma composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Outra ação penal em destaque é a relacionada à morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Nesse caso, são réus Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, João Francisco Brazão, conhecido como Chiquinho, deputado federal, Rivaldo Barbosa, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e Ronaldo Paulo de Alves, ex-policial. No plenário estão no radar temas como foro privilegiado, modelo de trabalho em aplicativos, aplicação da lei da anistia a crimes de ditadura e ações contra a reforma da Previdência. Há ainda a previsão de análise do Código de Conduta dos Magistrados proposto pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin. E caso seja aprovada pelo Senado a indicação de Jorge Messias para ocupar a vaga deixada pelo ex-ministro Luiz Roberto Barroso. E com as eleições gerais previstas para outubro, os trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral neste ano também vão ter atenção especial. Desde ontem, o registro de pesquisas de opinião pública relativas às eleições deste ano passam a ser obrigatórias.